Alô pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E vou tentar aqui nesse vídeo dar uma introdução sobre Linux, né? Linux é um sistema operacional e a gente sabe que um computador sem sistema operacional, seja ele Windows, Linux, Unix, FreeBSD, macOS, né? Você não consegue usar um computador se ele não tiver um sistema operacional. Porque o sistema operacional é o intermediário entre você e a máquina. Porque nós, seres humanos, entendemos uma linguagem, um idioma. Os computadores em qualquer lugar do mundo só entendem código binário. Alguém vai ter que traduzir aquilo que a gente quer para o computador. Quem é que vai fazer isso? Sistema operacional. Além de, né, o sistema operacional gerenciar todos os recursos que tem na máquina, seja ele memória RAM, placa de vídeo, chipset, processador, enfim. Então, o sistema operacional é de extrema importância. E hoje vamos falar de Linux. Quando a palavra Linux me vem à cabeça, eu logo penso em liberdade e eu vou mostrar para vocês o porquê da liberdade. Então vamos aos nossos slides, depois eu vou mostrar aqui na prática, né, como mexer ali com Linux, né, uma introdução bem básica, né, espero fazer outros vídeos relacionados a Linux. Então vamos aos slides. Bom, então vamos aqui, antes de mostrar ali a parte prática ali, vamos contextualizar um pouco e saber de onde que veio o Linux, né? Como é que surgiu o Linux? Então tudo começou aqui na década de 70, nos laboratórios da Bell Labs, né? Quem não conhece Bell Labs, Instituto Tecnológico de Massachusetts, né? O MIT. Então, na década de 60, nos laboratórios Bell Labs, foi criado o Unix, né, que é um sistema operacional baseado em um sistema chamado Multics. O Unix ele foi criado por Ken Thompson e Dennis Ritchie para rodar em mainframes. Então, aqui do lado direito, a gente pode ver aqui mais à esquerda o Ken Thompson e do lado direito o Dennis Ritchie, os feras do Unix. A linguagem de programação usada para a criação do Unix foi a linguagem C, que foi desenvolvida pelo próprio Dennis Ritchie. Então, quer dizer, não basta só fazer o sistema, ainda criou uma linguagem de programação que é usada até hoje, né, a linguagem C. O Unix ele é um sistema operacional muito caro, comercializado pela IBM, HP, Sun e outras empresas por aí afora. Ele é usado até hoje em computadores poderosos por diversas multinacionais. Agora a gente vai ver aqui qual que é a relação do Unix com Linux. E tem tudo a ver. Outro cara aqui que faz parte também, né, da história do Linux seria o Minix, né? O que que é o Minix? O Minix é uma versão do Unix gratuita, né? Porque como eu falei, o Unix é um sistema pago e caríssimo. Então o Minix é uma versão do Unix gratuita com o código fonte aberto. Isso quer dizer que qualquer pessoa com habilidade em uma linguagem de programação pode alterar o código-fonte do Minix. Então ele foi criado originalmente para uso educacional para quem quisesse estudar o Unix em casa. No entanto, vale citar que ele foi escrito do zero, apesar de ser uma versão do Unix, não contém nenhum código da HT
e por isso pode ser distribuído gratuitamente, né? Então, assim, quem comprou lá os direitos, né, do Unix, na verdade, né, o Unix é da AT&T, o Ken Thompson e Dennis Rich, eles reescreveram, né, o código-fonte do Unix, mas o detentor do Unix é a AT&T. Então, o Minix é a versão gratuita do Unix. Então, você pode, né, como ele foi reescrito do zero, então ele pode ser distribuído ali gratuitamente sem pagar royalties para a AT&T. Projeto GNU. Em 1983, Richard Stallman ele cria o projeto GNU para trazer de volta o espírito cooperativo que prevalecia na comunidade de computação nos seus primórdios, quando os programadores compartilhavam livremente o seu trabalho e não se preocupavam com a propriedade intelectual. Então, o que acontece? Nessa época aí, a Microsoft, né, ela o Windows, né? O Windows surgiu ali em 1985, mas a Microsoft já comercializava o MS-DOS e outros programas, né, do pacote Office, né, naquela época. E eles vendiam. Então o Richard Stallman ele não concordava muito com esse negócio de venda de software, né? Tá certo? Ele acha que o software tem que ser livre. E a comunidade dos programadores, né, na época, trocavam figurinhas ali, né, trocavam ali suas descobertas, né, seus programas, enfim. Então, quando começou a surgir o copyright, né, o programa licenciado aí, o programa pago, ele já não concordava muito com isso. Então Stallman ele propôs uma alternativa ao modelo de propriedade intelectual, argumentando que o software deveria ser livre para que todos pudessem usá-lo e modificá-lo. O projeto GNU visa desenvolver um sistema operacional completo que seja totalmente livre de propriedade intelectual e que possa ser usado para fins educacionais, comerciais e outros. Agora vamos falar aqui do Linus Torvalds, né? Estudante de ciências da computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Em 1991, Linus Torvalds, por hobby, ele decidiu desenvolver um sistema mais poderoso que o Minix. Lembra do Minix que eu falei? Então, é isso. O Linus Torvalds ele usou o Minix para o seu projeto. Então, para divulgar a sua ideia, ele enviou uma mensagem a um grupo da Usenet, que é uma espécie de antecessora da internet. E o que acontece? O Linus Torvalds ele é um exímio programador em C e ele já vinha de uma experiência do MS-DOS. E o Linus Torvalds, quando ele criou o projeto, ele não tinha a intenção de ganhar dinheiro, e sim fazer um sistema para o seu uso pessoal, que atendesse às suas necessidades. E o estilo de desenvolvimento que foi adotado foi o de ajuda coletiva, ou seja, milhares de pessoas no mundo contribuem gratuitamente com o desenvolvimento do Linux simplesmente pelo prazer de fazer um sistema operacional melhor. Então a ideia do Linus Torvalds era criar um sistema que rodasse no computador que ele tinha na casa dele, que era um 386. E o Minix, ele não achava um sistema assim tão bom, né? Então, baseado no Minix, ele, né, por hobby, como eu falei, desenvolveu um sistema chamado Linux, né? Que a gente vai ver que Linux, na verdade, é o quê? É o nome Linus Torvalds mais Unix. Então, Linux, Unix, Linux. Bom, o Linux em si,
ele é só o kernel. Linus Torvalds, na mesma época que escrevia o código-fonte do kernel, começou a usar programas da GNU para fazer seu sistema. Você vê como as coisas aqui se amarram? Então, quer dizer, Unix, Minix, projeto GNU, tudo isso tinha que acontecer para que o Linux nascesse. Mas o kernel por si só não é usável. O kernel é a parte mais importante, pois é o núcleo e serve de comunicador entre o usuário e o computador. Por isso, com o uso de variantes do sistema GNU, junto com o kernel, o Linux se tornou um sistema operacional. O projeto GNU é um dos responsáveis pelo sucesso do Linux, pois, graças à mistura de seus programas com o kernel desenvolvido por Linus Torvalds, o Linux vem mostrando por que é um sistema operacional digno de habilidades insuperáveis por qualquer outro sistema. Então tá aí. Então tá tudo amarradinho. Unix, Minix, projeto GNU, e aí o Linux nasce. Bom, o Linux ele é gratuito porque ele está sob a licença GPL. E o que a licença GPL é? Licença de uso de software, né? Tem algumas licenças que são pagas. A GPL, ela diz o seguinte, né? Então, o Linux está sob a licença GPL, que permite que qualquer um possa usar os programas que estão sobre ela, com o compromisso de não tornar os programas fechados. Quando a gente diz fechados, o programa ele é transformado em código binário. Isso quer dizer que você não tem como entender o código, como foi escrito esse programa. Então ele está fechado, ele está em código de máquina, né? Então a licença GPL diz que você não pode fechar o programa e não pode ser comercializado. Por isso o Linux ele é gratuito. Então, você pode, né? A licença GPL diz que você pode alterar qualquer parte do Linux, modificá-lo e até comercializá-lo, mas você não pode fechá-lo, quer dizer, permitir que outros usuários não façam alterações. Também não pode vendê-lo, tá certo? Então, normalmente quando você vê aí algumas distribuições Linux, daqui a pouco a gente vai ver distribuições pagas, na verdade, ao meu ver, eles não estão vendendo Linux, eles estão vendendo o serviço, o suporte por trás que eles vão oferecer, a embalagem do CD, mas Linux em si, o software não pode ser vendido, ele é gratuito e desde do começo, desde o seu lançamento, Linus Torvalds colocou o Linux sobre essa licença GPL. Mesmo porque, como a gente viu, ele nunca teve intenção nenhuma de ganhar dinheiro com esse sistema. Distribuições. Então, o que são distribuições Linux? Alguns dizem são sabores, né? Então você tem aí milhares de distribuições, porque como o código é aberto, você pode modificar o código do Linux e lançar a sua distribuição. Então você tem uma porrada de distribuição. Eu deixei aqui, a gente vai ver, o mapa das distribuições Linux e a gente vai ver que tem uma porrada. Mas você tem as distribuições raiz, que são o Debian, Slackware e Red Hat. Então, sabendo quais são as distribuições raiz, todas as outras distribuições é baseada em uma dessas três. A minha opinião, Vanderlei falando, eu gosto de usar a distribuição raiz. E a distribuição raiz que eu escolhi para mim é a Debian. Então, não vou entrar no mérito de falar qual que é a melhor distribuição, porque seria a mesma coisa de discutir time de futebol. Ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Não adianta falar que um time é melhor que o outro, cada um quer defender o seu time. Então aqui, qual que é a melhor distribuição? É aquela que você se adapta melhor. Eu gosto do Debian, tem gente que gosta do Slackware, tem gente que gosta do Red Hat,
Tem gente que gosta do Ubuntu. O Ubuntu é baseado no Debian. Então, quer dizer, quem mexe no Debian, mexe em qualquer outra distribuição baseada no Debian. Vou dar uma olhada aqui no mapa de distribuições Linux. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada depois aí no mapa das distribuições. Então tá aqui, ó. É enorme esse mapa. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui a visualização desse mapa. Então tá aí, ó, Slackware, e aí segue a linha do Slackware. Todas essas linhas que estão sendo puxadas aqui, ó, é uma distribuição Linux baseada no Slackware. Se a gente descer um pouco mais aqui, ó, olha a porrada de distribuição baseada no Debian. E descendo um pouco mais, a gente tem aqui embaixo Red Hat. Então tem distribuições aí que foi descontinuada, tem distribuições que está vigente até hoje, né? Então as distribuições raiz tá aí até hoje. Então a gente pode ver aqui, ó, 1992. Desde 1992 você tem aí as distribuições Linux. Então eu prefiro usar uma distribuição raiz. Eu uso Debian. E quem se interessar aí pelo Debian, vou deixar o site do Debian na descrição aí do vídeo. Vamos dar uma olhada no Debian, né, que é a distribuição que eu uso e eu recomendo, né? Claro, eu uso Debian, vou recomendar Debian. Quem usa Slackware vai recomendar Slackware. Quem usa Red Hat vai recomendar. Ou quem usa Ubuntu, como eu falei, Ubuntu é uma distribuição baseada em Debian, né? Então é legal ter aquele mapa, né? Dar uma olhada naquele mapa para você saber qual distribuição é filha de quem, né? Como eu falei, vou iniciar aqui a máquina virtual. Como eu falei, qualquer distribuição que você for usar é filha de alguém. É filha de uma das três. Ou é filha do Slackware, ou é filha do Debian, ou é filha do Red Hat. Fazendo aqui o carregamento do sistema. Mais um tempinho, ele carrega aí, mostra aí a interface gráfica e a gente já vai ter as primeiras impressões relacionadas a Linux. Lembrando que esse é um vídeo introdutório. Quem não assistiu meu vídeo chamado Virtualização, assista, que eu estou mostrando lá como instalar o VirtualBox e como instalar um sistema operacional. Você pode baixar a ISO do Debian, né, que está na versão 12, lá no próprio site do Debian. Bom, aqui a gente já cai de cara no gerenciador de sessão. Então, olha só que legal que é o Linux. Esse gerenciador de sessão, você pode ter o GDM, o KDM, você pode trocar. Por isso que eu falei que Linux é liberdade. Você coloca o que você quiser. Não é aquela coisa pronta, né? Como, por exemplo, o Windows é só aquilo. Se eu quiser modificar a tela de login do Windows, não tem como. É aquilo e pronto. Você é obrigado a aceitar aquilo que te dão. O Linux não. O Linux, você tem essa liberdade de colocar aquilo que você quer. Mas as pessoas não estão acostumadas com liberdade, né? As pessoas estão acostumadas a pegar aquilo que é oferecido. Eu gosto de ter opções. Eu, Vanderlei, falando, eu gosto de ter opções. Então, o gerenciador de sessão, ele pode ser trocado. E aí, o legal disso é que
Você pode colocar um gerenciador de sessão, se você tem uma máquina mais modesta, uma máquina que não tem muito poder de processamento, uma máquina antiga, você pode colocar um gerenciador de sessão que consome o mínimo de memória possível, que precisa do mínimo de processamento possível. É claro que um gerenciador de sessão que consome o mínimo de, de memória possível, o mínimo de processamento possível, vai ser aquele mais simples, né? Que não vai ter tanta beleza. Então é assim, você quer, o Linux te dá essa liberdade de escolher um sistema bonito, que vai consumir mais memória RAM e mais processamento, ou um sistema funcional, que não vai ser bonito, mas vai ser rápido. Bom, eu vou entrar aqui no meu gerenciador de sessão, né? Depois eu posso demonstrar e fazer um vídeo e ficar trocando, né, os gerenciadores de sessão aqui. Bom, eu vou colocar aqui, como é uma máquina virtual, não tem problema, eu vou entrar como root. Root é o usuário administrador, né? Então, usuários Linux evitam usar o usuário root, porque o root ele consegue fazer qualquer coisa na máquina. Então, por exemplo, se você está com o usuário root e alguém invade a sua máquina, o cara já ganha acesso de root. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode excluir todos os usuários do seu sistema. Então, assim, o usuário root não é recomendado usar. É por isso que é criado um outro usuário, e através do outro usuário, que é um administrador, mas não com tanto poder como o root, mas é um usuário que vai poder fazer algumas coisas na máquina, mas não vai ter um privilégio de root. Deixa eu colocar aqui senha. Então vamos esperar aqui carregar a interface gráfica e aí eu já mostro a beleza do Linux. Então recomendo, né? Se você já chegou naquele patamar de que você acha que não tem mais nada para aprender de Windows, eu já cheguei praticamente nesse ponto. Pula para o Linux. O Linux é um desafio a mais, é um aprendizado constante. Sempre tem alguma coisa para aprender no Linux. Bom, carregou aqui a interface gráfica. Então tem aqui o menuzinho, muito bonito, por sinal. Outra coisa, né? Eu falei do gerenciador de sessão e você tem os gerenciadores de janela também, que você também pode escolher. Então, os mais famosos, KDE consome bastante memória, GNOME, Enlightenment, LXDE. Você tem uma série de gerenciadores de janela e, como eu falei, você vai escolher o gerenciador de janela. Isso você escolhe na instalação do Debian, né, no caso. As outras distribuições, já experimentei um monte de distribuições e cada uma, né, tem a sua maneira ali de instalar, mas é bem intuitivo. E na instalação você pode escolher já qual que é o gerenciador de sessão, quer dizer, qual é a tela de login, né, que vai gerenciar o login, qual vai ser o seu gerenciador de janela, se vai ser o Gnome, o KDE. Então você pode escolher, por isso que eu falei, Linux é liberdade, você coloca aquilo que você quiser. E como eu falei, você quer um sistema bonito, você pode colocar um KDE, vai consumir mais memória. Você quer um sistema funcional rápido, você vai usar um gerenciador de janela que não consome tanto processamento, tanta memória RAM. Então esse aqui, né, bonito. Então ele está aqui consumindo alguma coisa. Outra coisa aqui, se você pressionar Ctrl Alt F1, olha lá. Ctrl Alt F1. Você foi para o terminal do Linux, né? Então, usuários de Linux é viciado em terminal, né? Por quê? Porque o modo texto do Linux é muito mais poderoso do que sua interface gráfica, né?
para o usuário comum, pode usar a interface gráfica, dá para fazer um monte de coisa ali pela interface gráfica. Mas os usuários um pouquinho mais avançados aí, em Linux, preferem trabalhar com terminal. Então aqui, ó, a gente tem aqui o terminal TTY1. Isso quer dizer que eu estou no primeiro terminal. Se eu pressionar Alt F2, olha lá, TTY2. Alt F3, TTY3. Isso quer dizer o seguinte, que isso já é default do Linux desde que ele foi criado. Isso não era pensado na época em qualquer outro sistema operacional. Isso quer dizer o seguinte, que o Linux ele é multitarefa desde a sua criação. Isso quer dizer que, vou fazer aqui, vou logar aqui, pronto, eu estou logado aqui no TTY1 e aqui eu posso dar um comandinho aqui, por exemplo, para listar arquivos. Deixa eu dar um clear para apagar. Estou no TTY1. Deu um ls aqui para listar arquivos. Vou para o segundo terminal. Alt F2. Vou logar aqui. Você precisa logar em cada terminal. Olha só que legal. Eu estou colocando a senha e ele não mostra, né? Aqueles asteriscos que aparecem, né? Aquelas máscaras que aparecem. Mas por que ele não mostra? Segurança, para ninguém saber a quantidade de caracteres que tem dentro da sua senha. Isso dificulta, né, a pessoa que está querendo adivinhar a sua senha, porque ela não sabe a quantidade de caracteres que tem, porque o Linux não mostra. É a medida de segurança. Então vou colocar aqui a senha novamente. Estou logado aqui no TTY2, que é o segundo terminal. Eu posso dar um PSAUX. Um comando aqui para listar as coisas que estão rodando aí no PC, no sistema Linux. Ó, se eu der um Alt F1, tá aqui minha listagem. Alt F2, o meu PS AUX, vou colocar aqui o comando, deixa eu ver se vai, top. Tá gerenciando aqui meus recursos aqui, uso de memória, enfim. Aliás, se eu pressionar Alt F3, eu tô no terceiro terminal. E é isso. Eu posso, em um terminal tá fazendo uma coisa, no outro terminal tá fazendo outra coisa, e isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, multitarefa. Se eu der um Alt F7, eu volto para minha interface gráfica. Então eu tenho TTY1, TTY2, TTY3, TTY4, 5, 6. Eu tenho 6 terminais para trabalhar e eu posso deixar cada um dos terminais fazendo uma tarefa. E como eu falei, isso tem desde o começo do Linux, né? Outros sistemas aí tentam imitar, né? Quem sabe um dia eles chegam, né, no mesmo nível aqui. Normalmente o usuário de Linux gosta de trabalhar com um terminalzinho aberto, né? Eu gosto do console. Tá aqui embaixo, terminal. Você pode dar um Alt F2 também e digitar aqui console. Precisa ver qual é o terminal que está instalado aí no seu Linux, né? Aqui no meu caso, o console está instalado, mas isso pode ser... Você pode instalar qualquer coisa no seu Linux. Então, abriu aqui um terminalzinho e seria como o TTY1. TTY1, 2, 3, né? É o seu console dentro da sua interface gráfica. Então, mesma coisa aqui, se eu der um ls, se eu der um PSAUX, se eu der um comando top aqui,
Mesma coisa. Posso trabalhar lá no modo texto, que a gente chama, né? E posso trabalhar aqui com um terminalzinho dentro da minha interface gráfica. Outra coisa, né? Você tem aqui programas, né, para instalação de novos software. Você tem comandos, né? O Linux ele é muito rico, né? Como eu falei, o modo texto dele é poderosíssimo, né? E aqui no modo texto, você. Deixa eu sair aqui do top. Só dar um Q. Ele sai do Q de kit, né? Então ele é poderosíssimo, né? Então quanto mais comandos você souber, melhor. É claro, como eu falei, você pode fazer muita coisa aqui, procurando no menu. Você tem um programa chamado Synaptic. Deixa eu ver se ele está aqui, o Synaptic. Gerenciador de pacotes aqui, ó, que é por onde você instala, né? Pacotes são programas, né? Como são chamados os programas do Linux, são chamados de pacotes. E aí você pode procurar dentro do Synaptic, procurar o programa que você quer instalar. Ele vai listar aqui, você marca as caixinhas e manda instalar. Só que o Linux ele trabalha com repositórios. Então, esses pacotes eles estão em um repositório. O que é um repositório? É um servidor onde tem programas, né, do Linux, de onde você pode baixar para instalar no seu sistema aí, no seu sistema Linux. E olha só, eu vou mostrar uma coisa aqui. Vou mostrar uma coisa aqui, mas eu vou fazer isso pelo modo texto porque o usuário de Linux é viciado em terminal. Não adianta falar que não, mas é viciado em terminal. É uma prática diária, né? Eu vou entrar numas pastas aqui. A gente tem um comando chamado apt-get. Apt-get é um comando bem comum, né, em sistemas Debian para instalação de pacotes, instalação de programas. E o apt-get, assim como o Synaptic, ele usa um arquivo chamado source list. E dentro desse arquivo está todos os endereços de repositório que você pode baixar. Inclusive, você pode adicionar manualmente os repositórios que você quer. Então, deixa eu vir aqui. Estou entrando aqui numa pasta etc apt. Depois, num próximo vídeo, a gente fala um pouquinho das pastas padrão que tem dentro do Linux e é comum para qualquer Linux. Né? A estrutura de pastas ela é bem definida, tudo certinho, cada coisa no seu lugar. É por isso que Linux não dá crash. É muito raro. É muito raro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse computador aqui, ó, esse notebook aqui, ó, eu comprei ele em 2006. Esse notebook, ele me acompanhou na minha faculdade, né? Fiz ciência da computação e eu comprei ele em 2006. Adivinha o que está rodando nele? Linux. Se fosse qualquer outro sistema, Windows, ele não estaria mais funcionando esse notebook. Então eu coloquei aqui, ó, aquilo que eu falei, Linux é liberdade. Eu coloquei um sistema baseado no Debian chamado Antix. E o Antix, ele consome apenas, está aqui na minha tela, está consumindo aqui, como eu tenho algumas janelas abertas, está consumindo 1 GB de memória RAM. Sem janela nenhuma aberta, só com o sistema rodando, ele consome aí 80, 100 megas de memória RAM. Pouquíssimo, pouquíssimo.
Para o meu notebook de 2006, tá rodando lindo. Antiques. Bom, voltando aqui, ó, vou entrar aqui no etc apt. Bom, estou aqui dentro da pasta apt, dou um ls aqui, e eu tenho um arquivo aqui, ó, chamado source list. Vou abrir esse arquivo aqui com um editor de texto aqui do modo texto. Então tá aqui, ó, eu estou dentro de um editorzinho de texto em modo texto chamado Nano, e aqui eu tenho os repositórios. Deb, http, deb, debian.org, debian, e é por esses endereços aqui que ele vai baixar qualquer programa que eu precise instalar no meu Linux. Eu posso vir aqui nesse arquivo e instalar novos pacotes. Deixa eu dar aqui um Ctrl X para sair. Então, este. E vou desligar aqui minha máquina virtual. Pessoal, esse foi o vídeo. Ele foi, na verdade, uma introdução. Tem muita coisa para falar de Linux, muita coisa. Essa aqui foi uma introdução só para quebrar o gelo. Para as pessoas aí que não conhecem Linux. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, é uma pequena introdução, uma breve contribuição aqui para falar de Linux. Né? Eu dou muita aula, né? Dou muita aula aí nas escolas aí de Windows e pacote Office. Então eu preciso, né, em constante uso de Windows, né? Mas por mim, eu migrava logo para o Linux e nunca mais queria saber de Windows. Mas o Windows dá emprego para gente, né? Já que se todo mundo no mundo inteiro usasse Linux, a gente não teria problemas com computadores. Como eu falei, o notebook que eu mostrei aqui, eu instalei Linux nele e nunca mais precisei formatar esse notebook. Tá funcionando lindo, 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 né? Para mim fazer minhas pesquisas, meus estudos relacionados a Linux, enfim, tá aí. Pessoal, não deixem de visitar o canal. Sempre tem novidade lá. Dá aquela força, deixa aquele like, compartilha, clica no sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.